Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos continuar aqui com a nossa programação da semana, conversando, né, debatendo sobre diversas questões e vamos tratar um pouco aí, né, do tema da questão da mulher. E por que que eu resolvi tratar desse tema hoje, né? Porque eu tô aqui com a Ana Luísa, ela que é conselheira, né, de políticas públicas, né? Me corrija se eu estiver errado, Ana, já na sua apresentação para as mulheres em Caraguatatuba, né, estado de São Paulo. E vamos conversar um pouco, né, sobre a atuação dela, né, sobre o conselho e, né, e como que a Prefeitura de Caraguá trata essa questão. Então, sem muita enrolação, Ana, por favor, fale um pouquinho aí de você antes da gente começar o nosso papo. Tudo bem? Então, meu nome é Ana Luísa Pugliese, eu sou conselheira do Conselho de Direito. Ai, peraí. É que eu tô ouvindo lá fora ainda, as crianças lá fora. Então, eu sou conselheira do direito, eu faço parte do Conselho Municipal de Direito das Mulheres, eu sou poder público não, poder civil. Houve uma eleição na cidade, né, logo neste ano, em fevereiro. Nessa eleição eu fui indicada ao cargo de representantes de usuários dos serviços. Todos os serviços da prefeitura que a mulher utiliza, então eu represento eles dentro do conselho. E aí, logo depois que eu fui eleita, neste cargo, o próprio conselho me elegeu para a mesa diretora, no qual eu ocupo o cargo atual de vice-presidente do conselho. Maravilha, então vamos aí para as perguntas, né? Ana, esse conselho, né, que você cita, qual é a função dele e, né, e qual é o seu papel enquanto, né, a atuação civil, né, que você fala? E qual que é a atuação civil e qual que é a atuação, né, do Estado nesse conselho? Qual que é a diferença entre um e outro? É... Deixa eu tentar resumir isso daí em poucas palavras. O conselho ele serve para poder integrar toda a rede e melhor atender toda a população. Então, todos os serviços que a prefeitura tem disponíveis, alguns deles são competências do estado e outros são competências do município, tem que ser integrado para dar melhor suporte para as mulheres. E o conselho, ele é como se fosse a linha, né, que vai ligando toda essa rede, que ele vai promovendo debates, vai ouvindo a população sobre queixas, sobre ideias, e aí ele vai propondo soluções para essa rede ficar mais forte, para essa rede realmente funcionar. Eu vou citar aqui um breve exemplo. Uma mulher vítima de violência que vai até a delegacia e presta o boletim de ocorrência, ela é atendida e é oferecido para ela o encaminhamento para o CIAM, que é o Centro Integrado de Atendimento à Mulher. E aí esse centro integrado, ele oferece o serviço social, e aí a mulher ela fica sendo acompanhada por essas assistentes sociais, recebe uma orientação, ela é acolhida, eles verificam se a mulher vai precisar ir para casa de acolhimento ou não. Aqui em Caraguá nós temos o aplicativo SOS, que se a mulher tiver medida protetiva, ela vai até o CIAM e aí o CIAM mesmo instala e orienta ela como utilizar esse SOS. É, e também dentro do CIAM eles têm um grupo quinzenal de apoio às mulheres, que eu sou uma das frequentantes. Logo após tudo isso, se houver necessidade de um apoio psicológico, essa mulher ela é encaminhada para o Pró-Mulher, que aí é uma parceria, né, que o CIAN tem com o Pró-Mulher, para que essa mulher não fique sem nenhum tipo de amparo, para que ela tenha lá os primeiros acessos, e aí ela tem acesso ao atendimento psicológico, ao atendimento ginecológico, então você percebe, né? Tem a parte do social, tem a parte do Estado, que é a DDM, e tem a parte da saúde.
Então, são várias áreas diferentes que, nesse momento, elas precisam trabalhar em conjunto para não deixar essa mulher desassistida. É um breve resuminho. Ana, eu acho bastante interessante, né, tudo isso que você falou, mas uma coisa que eu percebo, né, que me parece que esses conselhos, não sei se tem inclusive aqui em São José, são muito mal divulgados para o grosso, né, da população, né? A população deveria saber um pouco mais sobre esses conselhos, qual que é o papel que ele cumpre. Eu queria saber por quê, como que você vê essa questão? Como sociedade civil, de fato, eu nunca soube da existência desse conselho. Eu só fui saber da existência desse conselho porque a própria instituição, foi o CIAN, ele divulgou e perguntou se haveria interesse de alguém participar. E aí, nisso, eu acabei ingressando. Não sei te dar uma justificativa do porquê que esse conselho não é divulgado, mas, de fato, o conselho, a prefeitura ela tem uma página online e aí, dentro dessa página, ela disponibiliza todas as reuniões do conselho, as que vão ter e as que já tiveram, através de atas. Essas atas elas são lidas e aprovadas. Nisso está tudo especificado, o que foi tratado, sobre o que, apontamentos das pessoas que participaram daquela reunião. Isso tudo é passado ali para aquela ata e fica disponível para a sociedade. Agora, referente à divulgação, não sei te explicar o que acontece no setor público, mas de fato, eu, como uma sociedade civil, nunca soube da existência do conselho. Eu não sei onde que eles divulgam, se é na rádio, se é por meio de Facebook. Eu mesmo fiquei sabendo dentro da própria instituição que me acolheu. Sim. E Ana, como que você vê a prefeitura de Caraguá, né, e também é, o estado de São Paulo em relação a políticas públicas para as mulheres, né? Como que você enxerga essa questão, avalia? Eu acho que tem muito a melhorar. Caraguá, de fato, tem umas políticas muito boas, eles têm serviços muito bons, entretanto, de vez em quando, eu acredito que apresenta falhas, né? Por exemplo, esse Centro Integrado de Referência a Atendimento à Mulher, né? Eu falei referência, desculpa, é Centro Integrado de Atendimento à Mulher. Ele, quando ele inaugurou, ele oferecia esportes, empreendedorismo, assistente social, psicólogo, e hoje em dia ele só atua com assistente social. Tiraram a psicóloga de lá, por falta de psicólogo na rede, porque ele é um braço do CREAS aqui. Aí eu não sei o que significa sigla CREAS, né? Faltou profissional lá, faltou psicólogos, então eles, para suprir a demanda do CREAS, eles tiraram o psicólogo de lá de dentro e aí acabamos que atualmente esse centro integrado ele está sem. E não tinha o acompanhamento psicológico, mas tinha os grupos, né? E aí esses grupos, a ausência do psicólogo tem feito muita falta. Então, assim, eu acho que Caraguá ela tem um potencial muito grande para dar um atendimento de qualidade. Entretanto, falta os profissionais, falta uma atenção devida, né? Eu acho que às vezes é um centro de referência. Quem que é mais importante? É o CREAS? Tá. Então vamos contratar mais profissional. Tá faltando profissional? Contrata. Na minha visão de sociedade civil, é muito mais simples. Não vi sentido quando tiraram a psicóloga, fiquei muito chateada. Muitas mulheres frequentantes dentro do CIAN ficaram chateadas. E. Peraí, que alguém me chamou, só um instante. Mãe solteira, nisso que dá. Ok, então aguardando aqui, que até porque também Voltei. tinha me chamado também. Mas vamos continuar. É, pode falar, continuar o que você estava falando. É... Enfim, aqui nós temos o Agosto Lilás, que é um mês específico voltado apenas em combate à violência, à conscientização do que é a violência, né?
Então, ele é um mês que tem muitas iniciativas, muitas palestras. Entretanto, eu acho que a grade dele poderia ser melhor divulgada desse mês. Muitos eventos aconteceram e mesmo o conselho ele também atua nessa divulgação nesse mês. Ele promove muitas campanhas. Mas a prefeitura também se mobiliza por outros meios. Os equipamentos da prefeitura, saúde, social, cada um tem uma iniciativa, cada um tem um plano para esse mês. E muito desses espaços a gente acaba não sabendo do que está ocorrendo. Então, também acho falha a divulgação nesse ponto, mas é um mês muito importante, onde a prefeitura tenta ali fazer um movimento. E agora nós temos 16 dias de ativismo que nós estamos aí trabalhando, que está por vir agora em dezembro. Estou muito animada e muito ansiosa para esse mês. Então, sobre ele. O mês daí que você citou. O seu áudio ele está falhando, não sei se é o seu sinal. Estamos aqui com um pequeno. Você citou aí esse mês dos 16 dias de ativismo, né? Fala um pouquinho sobre ele. Então, 16 dias de ativismo é a primeira vez que eu vou participar. Eu sei que são 16 dias em que a gente realmente foca em causas em prol da mulher, né? Não somente focando em violência, mas também direito a acesso à saúde, acesso à educação, acesso ao financeiro, né? Que muitas das mulheres às vezes são negadas a ter esse direito, né? Esse acesso, essa autonomia. Então, é um mês realmente de conscientização e de buscas, né, por essas mulheres, principalmente. Eu acho que o 16 dias de ativismo, ele chega a ser mais forte do que o Agosto Lilás, né? Eu acredito, né? Ainda não participei de nenhum. Participei de um único evento há 2 anos atrás, em época de pandemia, né? Participei de um evento desses lá dentro do próprio CIAN, que foi assim que eu conheci, né? E foi um evento mais falando sobre se eu não me engano, Lei Maria da Penha, que eles estavam explicando quais eram os direitos das mulheres e tudo mais. E através disso eu tive acesso a todo esse aparato, né? Certo. Essa iniciativa é uma iniciativa que ocorre apenas em Caraguá ou você sabe que, por exemplo, aqui em São José dos Campos, né, também tem esse tipo de ação? De São José eu comecei a ter contato apenas 6 meses para cá. Eu acredito que o 16 de ativismo tem aí em São José, mas o Agosto Lilás não. O Agosto Lilás ele é uma lei municipal. Aí eu já não sei se o 16 dias de ativismo ele é municipal ou estadual, mas eu sei que o Agosto Lilás, Caraguá, ele adotou, né? Foi um processo foi um pedido de um vereador, agora me fugiu o nome dele, e aí ele é uma lei municipal que decreta, né, que o agosto ele é voltado para essas políticas públicas. Certo. É uma questão aí que acho que é importante a gente conversar, né, Ana? A questão aí do debate da violência contra a mulher. Né? Eu imagino que isso deve ser recorrente em Caraguá e principalmente questão de assédio, né, e tudo mais. Eu gostaria de saber, né, o que a prefeitura de Caraguá faz, o que o conselho também esse tipo de coisa, né, que precisa ser combatida. Eu não consegui entender a sua pergunta. Você poderia repetir, por favor? O que o Conselho de Caraguá, né, e também, né, a prefeitura como um todo faz para combater a questão contra o assédio em relação às mulheres? Entendi. É, o conselho
ele promove, né, a integração do sistema público com a sociedade civil. Então, ele é essa integração. Ele não tem poder efetivo de atuar nessas áreas, mas ele pode propor, ele promove debates, ele promove a integração, ele conscientiza os equipamentos, igual agora nós estamos dos reunidos, né? Eu fui eleita agora em fevereiro não, fui eleita no mês das mulheres, março ou maio, agora fugiu, acho que é março. Março. Então, eu tomei posse do meu cargo em dia 7 de março, e aí, desde março, nós estamos conhecendo o fluxo de atendimento das mulheres em todos os equipamentos. E aí, através disso, conhecendo esse fluxo, nós vamos começar a promover propostas de... Peraí, meu filho. Oi, filho. Desculpa, eles estavam tomando banho de piscina e vieram aqui para me pedir para trocar de roupa. Então, e aí, através de conhecendo a demanda, né, muitos equipamentos trazem sugestões ou queixas, né, de alguma coisa, e aí a gente tenta solucionar isso. Então, o conselho ele atua nessa resolução de problemas e integração da rede. Já Caraguá, nessa questão, ele tenta promover através dos próprios equipamentos, né? Eu sei que o CIAN, né? Eu vou falar daquilo que eu conheço, que é o CIAN. Eu sei que aqui a gente tem o CRAS, o CREA, e a gente tem esse CIAN. Eu frequento apenas o CIAN. E aí ele tem, nos grupos dele, que são quinzenal, eles têm um modo de ensinar as mulheres a reconhecer a violência, o que é a microviolência. Quando eu entrei lá dentro do CIAN, ninguém chegou para mim e falou que eu era uma pessoa vítima de violência doméstica. Apesar de ser uma vítima de violência doméstica, está na cara, né? Mas eles foram com um trabalhinho de formiguinha, foram me conscientizando, né? Eu lembro que eu cheguei lá com a frase: ele não fez nada. A última vez que eu vi ele só me deu um tapa na cara. Eu usei essa frase, só me deu um tapa. E aí as meninas começaram: tá, mas é um tapa, é uma agressão. Como você se sentiu com isso? Você acha que foi certo? É o que você merece? E aí, através de todo esse trabalho, né? Na época tinha psicóloga lá quando eu iniciei dentro do CIAN, e aí foi a psicóloga assistente social com uma orientação. E aí, dentro do grupo, a gente abordava muito do que era machismo, de como o machismo se construiu, os cargos que as mulheres ocupam, o como toda a estrutura funciona da sociedade, a pressão, né? Sempre por estar nessa estética, por sempre aguentar o peso do lar, né? Isso tudo me foi ensinado dentro do próprio equipamento. Tanto é que atualmente eu estou dentro da universidade, graças a esse equipamento que me mostrou, né, onde eu estava, onde que era o meu lugar dentro da sociedade, e que eu tinha o direito de, mesmo sendo mãe, de ter acesso a uma universidade, de ainda buscar os meus sonhos. Porque chegou numa época em que eu me sentia muito presa, né, a não conseguir me desvincular do meu ex-parceiro. E aí foi muito difícil, né? Em resumo. E aí eu acredito que, não sei se foi muito objetiva a sua pergunta, mas é o que eu posso responder com base naquilo que eu conheço. Então, não é sobre assédio, né? Mas eu conheço mais a parte de violência mesmo, porque as situações de assédio que eu passei foram mínimas em relação ao toda aquela violência que eu vivia. Então, o assédio acabava que eu passava pano, e se eu passava pano para violência, imagina para o assédio. Então, eu acredito que eles atuam nessa área de conscientizar as mulheres através do equipamento. E daí vem a importância dos equipamentos serem extremamente capacitados, os profissionais serem capacitados, de saberem reconhecer e atender a mulher,
orientá-la sem julgar, porque a gente sofre ainda muito com o julgamento. Eu já ouvi relatos de diferentes mulheres, né, que a gente tem um grupo ali de apoio dentro do WhatsApp, toda sociedade civil, sem interferência da prefeitura e sem interferência também do conselho. Aí já é um grupo da sociedade civil que frequenta, né, esses equipamentos, falando de casos de distrato, de pessoas que desmotivaram, de uma falta de sensibilidade, de às vezes sabe, aquele machismo que fica ali escondidinho, uma agressão mínima que seja, e aí a mulher se desmotivar e às vezes não procurar mais aquele equipamento em específico. E aí isso daí prejudica todo o trabalho da rede, que a rede ela tem que funcionar integrado. Quando uma pessoa da rede dá um atendimento desqualificado, um atendimento desqualificado, acaba que essa pessoa não chega nos outros equipamentos que ela precisa chegar. Ana falou aí essa questão da universidade, né? Em algum momento, né, você enquanto mãe, né, mãe solo, a universidade, né, propôs, né, que para você que ofereceu creche, né, para os seus filhos ficarem enquanto você estudava, né? Como que era a dinâmica, né, sua, ou é a dinâmica sua em relação a isso? Então, quando se trata da universidade, não. Não, a universidade nunca me ofereceu nada. Eu cheguei até lá, depois de ter assistido aquela série lá, Mad, que eu sou apaixonada por aquela série da Netflix, fica aí como recomendação. E aí, nessa série, eu chega, né, no momento em que ela chega, né, até a faculdade, e aí eu acho que lá o máximo. Oi, bebê, peraí. Ai, ai, mãe, mães, né? No seu dia a dia. Se quiser, pode deixar ele aí para participar da live também. Não, ela veio reclamar que meu filho foi pegar o celular e ela quer também. Ai, ai, mas enfim. O que eu tava falando? Da faculdade. Não houve nenhum auxílio, né, da faculdade em relação à questão materna. Agora é o meu celular. Eu cheguei lá, eu sou bolsista para a Uni, 100%. Então, eu tive que prestar o Enem, fiquei 1 ano e meio estudando para o Enem, consegui prestar, consegui a bolsa 100%. E hoje em dia eu tô lá. Eu moro em Caraguá e estudo em São José. A prefeitura ela oferta o transporte. No caso, a prefeitura daqui fez um decreto, né, em questão desse transporte, no qual para você pedir a isenção teria que ser até dia 15. O ProUni saiu a resposta no dia 25. Então, eu não consegui a isenção do transporte. Então, mesmo sendo uma pessoa que tem o direito ao transporte, eu estou tendo que pagar o meu transporte, R$ 200 todo mês. Não é um valor alto, né? Mas quando você problematiza isso, né, para uma questão financeira, R$ 200 faz total diferença nas contas final do mês. E eu tentei entrar com vários pedidos na prefeitura, não houve jeito, né? Por ser decreto, eles não podem alterar. Mas a partir do próximo semestre eu já fico isenta do transporte. Esse daí é o único auxílio que eu tenho, tanto do município quanto da universidade. Sinceramente, a universidade ela está mais preocupada em dar a matéria do que com a dificuldade dos alunos. Dentro da universidade, a gente tem o NAP, tem um grupo de estudos que aborda diversidade e inclusão, tem vários projetos que é da própria universidade mesmo, no qual eu também estou participando, mas futuramente eu pretendo montar uma liga de estudos focada em saúde feminina, né, para a mulher. E é isso, né? Ana, se, assim,
se você é, né, sentir a vontade de falar, você fala, né? Você falou aí, contou, né, toda a sua história com o seu ex, né, marido, namorado, ex-companheiro. Qual lição que você deixa aí para as mulheres que enfrentam esse mesmo tipo de problema que você enfrenta? Não chegou a ser marido. Eu foi apenas meu namorado, né? Não, nunca casei com nem com todas as pessoas que me relacionei, nunca passou de namoro. É, uma lição que eu poderia dar: não aceitem migalhas. Não aceitem migalhas emocionais, independente de quem venha, de quem seja. Eu sofri muito nesse relacionamento aí que passou. Ele não foi uma violência que começou logo com a agressão, ele começou com uma violência psicológica. Então, e a violência psicológica, ela, na minha visão, ela é muito mais cruel do que a física, porque a física, por mais que doa as agressões, uma hora elas passam. Apesar de ficar aquele sentimento ainda de humilhação, é uma coisa que você ainda consegue superar, mas quando a pessoa destrói a sua autoestima, sua vontade de viver, destrói a sua capacidade de executar as coisas, destrói seu ciclo social, te afasta da sua família, sabe? Você perde. E aí aquilo que você perdeu, você não consegue recuperar. Você até consegue recuperar através de muita luta, de muita terapia, de muito tudo, mas sabe, esse tempo, esse vazio que essa pessoa deixa, ele dói. Ele dói e precisa ser preenchido por algo. Então, eu demorei muito para entender a violência psicológica, né? Que começou desde o início. Quando eu olho para o meu relacionamento, ele não era um relacionamento para ter sido duradouro. Já era para eu ter terminado com ele logo nas primeiras semanas, porque já tinha esses traços, né? De, ai, eu fazia técnico na época. Ai, mas eu tenho faculdade. 6 meses de faculdade vale mais do que o seu técnico. Não vale mais, eu tinha o diploma de técnico, eu executava toda a atividade de um técnico, não vale mais. Essa mesma pessoa detinha, né, a questão do meu financeiro, não podia gastar nada sem que ele soubesse, tinha controles, me cobrava para que eu arrumasse um emprego, que eu fosse sempre produtiva, só que muitos dos empregos daqui não me permitia participar da vida dos meus filhos. E quando permitia, era um emprego muito desgastante e que, de certa forma, eu teria que pagar alguém para fazer as minhas tarefas do dia a dia. Então, não me compensava, ficava elas por elas. E aí eu comecei a trabalhar como autônoma. E isso daí nunca foi visto como trabalho. E mulheres, trabalho doméstico é trabalho. Você ser uma pessoa autônoma é trabalho. Não importa se você vende produtos para beleza na sua casa, se você trabalha via online ou se você trabalha de modo presencial, todo trabalho é um trabalho. Então, não deixem ser diminuídas por isso. Né? Se eu tivesse prestado atenção nesses sinais, eu não teria ficado tanto tempo nesse relacionamento e não teria chego ao ponto da agressão física, que foi logo no final. Que eu acredito que foi numa época em que eu já tinha perdido todo o amor por mim mesma, no qual eu deixei, literalmente falando, eu deixei que ele chegasse a esse ponto dele me agredir. Foram 5 agressões dentro de 3 meses e a última delas foi que a gente parou na delegacia e que aí gerou todo o boletim de ocorrência e que aí nós começamos a tentar mudar. Ainda assim, né, foi muito difícil romper o ciclo de toda a violência. Eu acabei voltando para essa pessoa e acabei ficando com essa pessoa durante mais um ano, até eu conseguir dar um basta e falar assim: não, chega, para mim não dá mais, tá tóxico, eu tô ficando doente, você tá me deixando doente, eu preciso que você se afaste. E aí a pessoa, hoje em dia, graças a Deus, seguiu o caminho da vida dela. Ainda sofro microagressões, sofro, mas foi bem, tem sido, né, bem difícil ainda assim passar por toda essa situação. Já faz bastante tempo já que eu rompi com essa pessoa, graças a Deus, mas ainda assim, ainda é um fantasma na minha vida, né, infelizmente. E é isso.
Ana, você falou uma coisa que tocou numa questão que vem me incomodando muito, né? Né, recentemente eu andei pensando, aparecendo, né, para mim, vários líderes, né, Seu áudio tá que dá falhando. dica. Vou pedir para que você volte desde o início. Vou pedir para que você volte desde o início. Eita, ok, vou tentar até abrir aqui um pouco a porta. Ana, é, você tocou num assunto, né? Tá legal o áudio? É, Ana, você tocou num assunto, né? Acho que a gente acabou meio que um pouco fugindo aí do debate central, né? Mas depois a gente retorna, né? O podcast é isso mesmo. Você tocou num assunto que tem uma coisa que vem bastante, né? Que é certos influencers que dá dica, né? Dá conselhos aí para homens que muitas das vezes muitas vezes não, esses influencers acaba colocando a mulher numa posição de interesseira, de que meu aproveitadora e o homem na posição de coitado, né? E você cita uma questão aí que, né, que precisa ser um pouco, que precisa ser levada em consideração para combater esse tipo de esse tipo de aberração, né, que aparece muito na internet. Gostaria que você comentasse um pouco, né, sobre isso, né, sobre essa que aparece tá se fortalecendo na internet. Ai, os Red Pill. Ai, eu me divirto muito, faço muito piada com eles na faculdade. Ah, não, é porque assim, é algo muito fora da realidade, muito fora, nossa. Ai, meu Deus. Esses dias eu tive que ouvir, né? Eu tava conversando, né? Falando com uma pessoa, um parceiro meu, um colega. E aí a gente tava conversando tranquilo. E aí ele também é uma pessoa empreendedora. E do nada ele começou a dar um discurso motivacional. E aí esse discurso motivacional, para ele ser válido, ele precisava me invalidar. Então, quando eu falava para ele que a oportunidade não era igual para todo mundo, ele falava: "É igual, basta você querer". E aí quando eu coloquei a sobrecarga que era para uma mulher, mãe, principalmente mãe solo, tudo aquilo que ela sofre, para ela chegar no mercado de trabalho, a questão da carga horária para a mãe, a questão das crianças estarem doentes, para o pai é só 30%, né, que é retirado do salário do pai. Para a mãe não, para a mãe é o salário dela integral que é retirado dela. E ainda assim, querer colocar essa mulher num lugar de, ai, você usa a pensão para outras coisas, para luxo. Gente, que luxo tem uma mãe hoje em dia? É um luxo pensar que ela pode trabalhar e usar aquele dinheiro para cuidar um pouco da sua autoestima. Isso daí é um luxo? Isso daí não é um luxo, é necessidade humana, né? E aí esse cara, no discurso dele, ele vira para mim e fala: "Ah, você abriu as pernas, você deu porque quis". E ali eu enxerguei, nossa, todo o discurso do Red Pill, e aí eu percebi, esse cara ele consome esse tipo de conteúdo, não é possível, né. Tem sido bem problemático esses tipos de argumento, porque acaba que a gente tem um movimento do feminismo já há algum tempo, mas ele é um movimento que vem ganhando forças, né. Inclusive eu acho errado, aos feministas aí que me perdoem, o termo ondas do feminismo, eu sei que fica mais didático para poder explicar, mas ele nunca foi uma onda, ele nunca voltou para trás, ele sempre andou para frente. É que teve momentos em que ele teve os picos, né, de revoltas, de protesto e tudo mais. E ai, ai. E hoje em dia a gente está podendo, com acesso à internet, com acesso à educação, com as mulheres ocupando seus lugares de fala, a gente está adquirindo mais direitos e mais possibilidades de debate.
E agora esse cara ele vem e flerta com esses machistas, né? Com esses geralmente são homens cis, héteros, né? Que sofrem toda a pressão de toda a estrutura. E aí reforça esse pensamento e eles ficam reproduzindo isso aí como um bando de papagaio e se sentem no direito. Foi o que eu até comentei com as outras meninas, que tinham outras mulheres presentes, que ficaram horrorizadas, porque naquele momento eu fiquei em silêncio, porque eu me senti extremamente ofendida. E aí elas, nossa, Ana, a gente achou que você fosse se revoltar, que você fosse gritar. Eu falei, pois às vezes há uma frase igual a que ele falou, você abriu a perna e deu porque quis, eu já ouvi tantas vezes e me despertou tantos gatilhos que ele não sabe o quanto que ele já me machucou. Para mim aquilo ali já foi uma agressão. Então, naquele momento, eu me mantive em silêncio, mas foi por luto de mim mesma, por tudo aquilo que eu já passei, mas que eu ainda vou ter, no caso, ele é um colega da faculdade, eu ainda vou chegar para ele, vou conversar com ele, vou explicar, eu vou tentar ser professora, apesar de estar cansada de ser essa professora, né? Porque hoje em dia o acesso está aí, gente. Vocês têm o universo na mão de vocês e vocês vão usar para consumir o conteúdo de uma única pessoa exclusiva? Pelo amor de Deus. Aí é você querer um certificado de burrice. Mas, enfim, busquem conhecimento de inúmeras fontes, de inúmeras formas. Para quem quiser entender mais a fundo, né, sobre a questão de um feminismo de forma mais acessível, né? Um conteúdo que eu gosto muito é o de Lélia Gonzalez. Deixa eu lembrar o título do livro dela. Mas eu amo Lélia Gonzalez. Todos os livros de Lélia Gonzalez são maravilhosos. Mas eu acho que esse daí é por um feminismo afro-latino-americano. Um livro muito bom, né? Ela cita várias correntes, né? Ela cita a psicanálise, ela cita enfim, cita várias pessoas, né? E explica muito de uma forma acessível e entendível sobre o que é essa proposta do feminismo. E esses Red Pills, eu acho que eles não estão mais com tanta força, né? Eles já tiveram com tantas forças. Hoje em dia eles têm tido a tendência de diminuir a força deles, mas não sei o que faremos com esses homens se não tentá-los educar, né? E tentar também trazer a consciência, né, de que existe diversas formas de ser feminista. Não existe uma única forma de ser feminista, não existe uma única forma de você lutar pelo seu direito. E homens, vocês também podem ser feministas. Vocês podem, vocês devem. Nós precisamos de força. Vocês não podem se sentir no lugar de falar por uma mulher, mas de defender uma mulher, vocês devem. É dever da sociedade. Eu vou fazer uma pergunta, não sei se diria besta, mas uma pergunta meio óbvia, né, para você. Eu gostaria que você respondesse, né? Você estava falando aí de feminismo, a gente estava discutindo aí esse machismo, né, que existe dentro da nossa sociedade. Qual que é a importância, né, que o feminismo ganha, né, ou que o feminismo tem em relação a tudo isso que a gente está debatendo aqui? A Constituição, né, que houve participação, né, do movimento feminista, que inclusive, né, eu estava abordando isso com uma galera que eu quero ainda promover um grupo focado no estudo dessa Constituição. Ela garantiu vários direitos, né, para as mulheres. Inclusive, eu descobri esses dias que a própria guarda compartilhada foi uma conquista do movimento feminista, eu não sabia. Foi uma curiosidade assim que me surgiu. Justamente porque se há sobrecarga do lar materno, a gente se entende que a guarda compartilhada seria para tirar esse peso um pouco da mãe, né? E entregar essa responsabilidade também para o homem, porque ele também tem os mesmos deveres do que uma mãe. Então, eu acho que a importância do feminismo, para mim, é justamente isso: é você conhecer o seu direito, descobrir aquilo, né, que lhe é imposto, né, perante toda essa sociedade e você brigar não, né, lutar por aquilo,
até que de fato haja a igualdade. Porque hoje em dia a gente percebe que o degrau para a mulher ele é muito maior, muito mais inacessível do que para um homem. É muito fácil a gente querer pregar oportunidades, força de vontade, taxar mulheres como pessoas aproveitadoras, oportunistas, vitimistas. É muito fácil a gente colocar essas pessoas quando elas estão sem voz. Eu, hoje em dia, luto eu me considero uma pessoa feminista e luto por uma igualdade de gênero, porque quando eu passei pela porta da universidade, eu levei todas as mulheres que participavam daquele grupo junto comigo, no meu coração. Mas muitas delas já estão com outros ritmos de vida, muitas delas já perderam a perspectiva de ter uma faculdade, muitas delas realmente foram silenciadas. Apesar de a gente tentar animá-las, né? A gente promove lá dentro do CIA, a gente não, né? A prefeitura. É que eu falo a gente porque eu fico ali junto com as meninas, né? Incentivando elas e tudo mais. E eu me sinto parte ali da equipe do CIAM, mas na verdade eu sou uma usuária como todas as outras. E aí, né, ao ensaio fotográfico, há estímulo da maquiagem, há estímulo para que elas busquem os sonhos, mas muitas delas já estão cansadas. E isso me entristece, assim, de uma grande forma. E agora eu percebi que algumas delas esse ano deram de novo uma animada, já buscaram emprego, outras já estão se relacionando novamente, né? Muitas delas já não tinham mais esse interesse. Eu já percebi mulheres se relacionando novamente. Uma delas, inclusive, casou recentemente. Eu fiquei muito feliz por isso. Então, o feminismo é você dar a voz às mulheres silenciadas. Você chega lá naquele lugar, você chega naquele lugar de conquista e você fala, caramba, eu cheguei, mas eu não quero chegar sozinha, eu quero trazer todas aquelas lá. Eu quero que todas aquelas mulheres, né, realizem o seu sonho, seja ele qual for, seja estar dentro de uma faculdade, seja estar dentro da polícia civil, igual eu já vi algumas falando, seja estar dentro, né, de um outro país, viajar, conhecer um mundo. Mulheres, vocês têm o direito de fazer tudo isso, vocês são livres. Nossa. E poder hoje em dia lutar por essa causa, estar dentro de um conselho, né, igual é o conselho daqui de Caraguá, e estar dentro da faculdade, querer promover mais estudos a respeito disso, é uma honra. E eu só fiz isso porque teve mulheres que pensaram em mim antes disso. Todas aquelas que vieram antes, elas pensaram sobre isso e proporcionaram hoje em dia uma estrutura no qual eu pude subir um degrauzinho, um degrauzinho, um degrauzinho e chegar aqui. Então, se hoje em dia eu ocupo este lugar é porque teve mulheres antes de mim. E algumas delas até chegaram a perder sua vida por isso. Então, não acho que eu não posso descrever o feminismo de outra maneira senão essa. Ana, voltando, né, um pouco, para a atuação do conselho, que a gente acabou meio que extrapolando, mas a conversa tá ótima, né? Tá muito boa. Ana, em relação à questão das mulheres trans, né? Qual que é o que o conselho, né? Como que o conselho trata essa questão, né? O que vocês vêm debatendo sobre esse tema, né? Qual que é a atuação do conselho que lida com as mulheres trans e com a população trans de modo geral de Caraguá? Ai, ai. Essa pergunta ela é um pouco complicada de ser respondida. Eu, particularmente, sou uma das pessoas que, né, tô dentro da pauta trans, né? Eu namoro uma pessoa trans e entendo tudo aquilo que a cercam. E para mim, quando eu falo de igualdade de gênero, eu estou incluindo todas elas, né? Porque isso tudo, elas são exclusas por conta de uma questão de gênero. Então, quando eu falo de igualdade de gênero, eu automaticamente estou incluindo elas.
não temos um conselho focado a pessoas trans. Inclusive, já foi uma questão que eu abordei dentro do próprio conselho, né, entre a mesa diretora, né, eu questionei elas a respeito, e aí elas falaram, né, que se houvesse uma questão de demanda, né, mas que o conselho ele abrange as mulheres trans, né, ele é um conselho que luta pelo direito das mulheres, então mulheres trans estão incluídas. Tanto é que eu questionei até isso mesmo para os equipamentos que me atendem, que é o Cian, o ProMulher. O ProMulher, no caso, não tem urologista, né, mas ele tem o suporte psicológico, né, o ProMulher não é de porta aberta, ele funciona através de encaminhamentos, mas que nada impede uma pessoa trans frequentar. O Cian, que atende mulheres vítimas de violência doméstica, ele também pode atender pessoas trans, mas ele ainda não tem nenhuma pessoa trans lá em atendimento, pelo menos não tinha até quando eu fiz essa pesquisa. Então, eu queria fazer uma campanha mesmo. Eu vou conversar, inclusive, isso aí na próxima reunião do conselho, que, se não me engano, se não me falha a memória agora, é dia 24, que eu vou propor, dentro de 16 dias de ativismo, a gente abordar a questão das mulheres trans. E aqui, eu sinto que aqui a pauta da população LGBT, ela ainda não está bem estruturada. Ela está caminhando. Hoje em dia nós temos o... agora me fugiu o nome, mas eu sei aqui que tem um polo cultural que tem promovido algumas dinâmicas, né? Eu soube que eles promoveram um desfile recentemente de drags, eles promoveram uma apresentação de pessoas drags, e aí esse movimento está surgindo através de duas pessoas trans, né, aqui da cidade. E aí eu ainda não estou por dentro ainda desse movimento, porque essa história de ficar subindo e descendo todo dia tem me deixado exausta, mas eu sinto que tem começado a surgir. Então, é isso que eu posso te responder no momento, mas confesso para você que a pauta trans ela é uma pauta bem delicada de ser levantada em todos os lugares. Isso daí eu não estou falando somente dentro do conselho, eu digo em todos os lugares onde eu já estive, que eu tentei abordar a questão de mulheres trans, de homens trans, né? Eu ainda não consegui nem me aprofundar, porque há uma certa, às vezes, resistência das pessoas em tocar até mesmo no assunto. Então, eu estou um pouquinho decepcionada com os meus resultados das minhas últimas pesquisas. E isso, quando eu falo de pesquisa, eu estou falando em relação a tudo que eu trabalho já dentro também da universidade. Mas a gente tem caminhado aí, estamos na luta. Eu acho que eu não posso falar somente de feminismo sem incluir essas mulheres trans. E eu acredito que o movimento ele deveria ser algo mais unificado. Eu, Ana Luísa, né? Aí já não é mais eu falando, né, de todo o meu conhecimento, aí já é da minha visão pessoal. Porque quando eu luto por igualdade de gênero, eu quero lutar por todas, e entendendo também que uma mulher trans, ela é marginalizada, ela é muitas vezes jogada, né, para os empregos, estão dentro da prostituição, então entendendo todo esse contexto, e entendendo que a mulher trans ela é muito mais passível de violência, né? O índice, se o Brasil ele já é o que mais mata na questão do feminicídio, e, se não me engano ele está num ranking de 4º ou 7º lugar dentre 84 países, para mulheres trans ele está em primeiro. Então, gente, vamos parar aí, vamos pensar. Sei que há também toda a questão do machismo, de outras pessoas que não consideram mulheres trans como mulheres por conta da questão de uma genitália. E eu acho que essas pessoas têm mais que aprender a estudar sobre o que é sexualidade, porque sexualidade não é pautada apenas no ato sexual. Sexualidade, ela tem diversas formas de ser. Você ter um ato sexual com alguém vai muito além do que uma penetração ou não, né? E eu queria também trazer um ganchinho, né, de tratar nessas pautas também com a inclusão. Hoje em dia nós temos também eu sou muito adepta também à causa. Ai, mas aí eu vou fugir do assunto. Mas enfim, eu Ué, sou pode fugir, a gente já fugiu já até demais, então pode falar. Eu sou muito adepta a quando se fala, né, de inclusão, de igualdade de gênero,
também a pensar um pouquinho mais além, porque pensem, uma mulher trans, ela é passível de violência, e quando essa pessoa trans, ela vem, né, com alguma outra demanda, tipo uma pessoa com deficiência, né, uma mulher trans ainda por cima com algum tipo de deficiência, essa pessoa, ela é jogada a mais do que à margem. As pessoas com deficiências, elas são invisibilizadas até mesmo na sua questão sexual. Então, eu trago aí até mesmo essa provocação, né, de vocês buscarem, né, todo esse conhecimento, né. Detalhe, eu namoro uma pessoa trans que também ela é uma pessoa com deficiência e ela é uma pessoa incrível, maravilhosa. E ela sabe falar, assim, da causa muito melhor do que eu, até porque é o lugar dela de fala, e é uma parceirona minha. Certo. Ô, Ana, no começo da nossa entrevista, né, você falou que a prefeitura de Caraguá, ela cortou, né, a assistência psicológica, né, dos psicólogos, né, e que até você falou que incomodou você bastante. Qual que foi a justificativa, né, que foi dada, né, pela prefeitura de Caraguá, em relação a essa questão? A justificativa foi aquela que eu falei no início, né, o CIAM, ele não é um órgão ele não chega a ser 100% autônomo. Ele é um espaço, ele também não é anônimo, ele é um espaço onde todo mundo sabe qual que é a localização dele, mas ele é de porta aberta, mas ele tem um espaço único dele, mas ele responde a um equipamento chamado CREAS. Se não me engano, é essa sigla, CREAS. E aí, o CREAS, Centro de Referência, eu acho que é assistente social. Centro de Referência de Assistência Social. Agora me fugiu qual que é o significado dessa sigla. Mas, se não me engano, é o CREAS. E aí, o CREAS, ele tem que ter uma equipe mínima de atendimento de profissionais, né, ali. E aí, essa equipe mínima estava com ausência de profissionais, porque algumas pessoas pediram contas, outras deram baixa, outras passaram em concurso, e aí acabou ficando muitos cargos vagos. E aí, para suprir essa demanda do CREAS, eles começaram a remanejar profissionais e colocar para atender o CREAS, porque aqui o CREAS, ele, se eu não me engano, ele tem um em cada bairro, né? E aí cada um atende um bairro em específico. E aí acabaram tirando essa psicóloga que atendia dentro do CIAM. Isso causou uma certa revolta entre as meninas. Nos passaram que seria algo temporário, mas você vê, o ano aí já está virando, né? Já chegamos aí em setembro e ainda nada da prefeitura, nem sequer dar previsão de quando vai retomar, né, a direcionar algum psicólogo para o CIAM. Aí você me pergunta, se não pode ter psicoterapia, qual que é a importância de um psicólogo? Eu acho, na minha visão, que deveria já se ter um psicólogo já desde lá da DDM. Primeiro porque a demanda de uma mulher que sofre violência, ela é muito grande. Ela tá com aqueles sentimentos todos aflorados. Às vezes ela chega em situação já de pânico, né? Tanto para a DDM quanto para o CIAM. E aí esse sentimento de pânico às vezes está junto ali com uma humilhação, junto já com os machucados dela. Então, assim, ela vai precisar de um suporte emocional imediato. Não dá tempo de esperar encaminhar para outro órgão. Não dá tempo, tem que ser ali, porque aquela mulher, ela chega destruída. Ela chega se sentindo, às vezes, nada. Nem gente, às vezes, se sente. Isso já pautando na minha experiência, né? E aí, chega no equipamento, tem lá uma assistente social. Claro que a assistente social, ela é preparada para isso, mas nós, mulheres, nós sentimos falta ali da psicóloga, porque
Eu costumo dizer assim, se o assistente social tivesse toda a competência, né, de fazer um atendimento psicológico, a gente não precisaria fazer psicologia, a gente fazia logo assistente social e aí virava todo mundo assistente social, não precisava mais existir a profissão, né? E aí eu brigo muito ser dentro do conselho. Eu entendo que um assistente social ele tem, né, toda estrutura para poder atender as demandas, para poder confortar ali uma mulher. Eu entendo também que eles têm dentro da própria grade curricular deles esse ensino, né, de como conduzir o grupo ali, porque é um grupo ele é um grupo para as mulheres trocarem experiências, para justamente ensinar um pouco para as mulheres do que é o machismo, de como reagir a tudo isso, do porquê que elas sofrem, né? De dar essa educação básica. E as assistentes sociais que estão lá são maravilhosas, só que a gente sente a falta desse algo a mais. A gente sente a falta dessa sensibilidade. Igual, nós estamos lá com uma mulher que ela, né, ela frequenta o nosso grupo e ela é uma mulher que tem o autismo. Ela é uma mulher vítima de violência que ela é autista. E aí, não faz uma diferença uma psicóloga, às vezes, num grupo, para poder dar um suporte a mais? Ela entende, uma psicóloga, ela estudou isso daí na universidade, ela vai saber ali como é que funciona o cérebro ali, as funções executivas, né, do cérebro, onde que o autismo ali, ele pode ter um certo desconforto ou não. Não que uma assistente social não seja capaz, mas é diferente um olhar clínico de um psicólogo. E a gente está sentindo essa grande falta, viu? Isso daí é uma revolta minha muito grande. Eu tenho muito carinho pelo Cian, muito mesmo. Eu queria que ele fosse muito maior do que hoje em dia ele é, porque, de fato, se não fosse este equipamento em específico, eu acho que eu não tinha chegado onde eu estou. Ana, então estamos encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer imensamente a sua participação aqui no canal, né? Gostei demais de te conhecer e também de trocar essa ideia aqui com você. Achei esse papo foi bastante produtivo. E passo a bola aí novamente para você fazer suas considerações finais. Quero agradecer o seu convite, né? Foi a primeira vez que eu participei de um podcast. Quero agradecer de verdade. Espero que eu tenha respondido todas as suas perguntas e espero ter dado as melhores respostas, né? Agradeço aí quem está me ouvindo e espero ter mais oportunidade de poder conversar com vocês. Em breve, espero também estar podendo produzir meus próprios conteúdos. Mas, por hora, estamos aqui na luta. Fico aberta aí a qualquer tipo de convite, tanto da sua parte, se quiser me chamar para os próximos debates. Se quiser que eu passe também o contato da minha... Hoje em dia ela é minha noiva, o nome dela é Andréa. Se você quiser que eu passe o contato dela para que você também possa promover algum tipo de debate com ela. Ela é muito ativa também nessas pautas sociais. E eu acho que a gente tenta só buscar um mínimo de dignidade, né, para as pessoas. E minha filhinha veio aqui. Dá um oizinho aí para a câmera. Oi. Oi. Nome. E é isso, eu agradeço aí os ouvidos. Quer comer? A gente já tá... Vai lá. Qual que é o seu nome? Ele quer saber qual que é o seu nome. Qual que é o seu nome? Eloá. Deu pra ouvir? Uhum. Eloá o quê? Deu sim. Eloá Antônia Nascimento Furiguese. Deu o nome completo, mas um... Vai lá. E é isso, vou querer, gente. sim, Agradeço contato, de coração. Eu vou querer sim o contato dela e se você puder passar depois para mim por telefone, eu agradeço. Então, acho que é isso aí, Ana. Mais uma vez agradecendo a você, agradecendo também a quem está nos acompanhando. Lembrando aqui sempre aí de se inscrever ao podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco.
Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente este e outros vídeos aí que o canal, né, está produzindo. Também, né, segue a gente nas redes sociais, Facebook, TikTok e o Instagram. E quem puder, colabore aqui com o nosso Pix 385 007 028 00 CPF, né, para a gente poder continuar aí fazendo o nosso trabalho, né, e poder fazer as nossas atividades. E também nós estamos no Padrim podcast. Então é isso aí, pessoal, por hoje é só. Um forte abraço e fui. Tchau.